Fala, meus queridos, estamos de volta aqui, eu e o nosso embaixador de comandos, ele Fábio Miranda. Seguinte, estou aqui batendo um papo com ele, Fábio, a gente quis fazer uma aula a mais sobre um problema comum. Eu senti falta de alguma coisinha aqui que a gente vem ensinando para vocês. Falei com ele, Fábio, que a gente tinha que acrescentar. Ele, Fábio, além de aprender comandos elétricos, nossos alunos, eles já sabem diagramas, que foi uma bela de uma aula, eu adorei ali, acabei de acompanhar, ficou muito boa. Já sabem componentes também, simbologia, já estão sabendo, né? Raciocínio para estar montando seus próprios diagramas e resolvendo problemas. Mas aí que tá. Comandos elétricos, eles têm que resolver problemas. Sim. Eu não vou chegar para você e vou falar ali, Fábio, monta para mim um painel com uma chave seletora de 3 posições, um contato. Como cliente, eu não vou te falar isso. Como é que não é comum, né? Explica para mim como que o cliente chega para você para montar um painel aqui hoje. Digamos que ele está com um problema e como é que ele vem se comportar para os nossos próprios alunos também se sentirem como que é o mercado. Sim, hoje basicamente o cliente ele chega para a gente, né, como técnico, como eletricista, e apresenta apenas a situação. Ele expõe o que ele está precisando, como por exemplo, nas aulas anteriores nós mostramos sobre uma situação real onde o cliente estava tendo desperdício de água. Sim. Então basicamente, por não conhecer comandos elétricos, nem tampouco os componentes, ele não sabe como resolver aquilo. Ele só precisa de uma solução. Aliás, se a gente resumir, o que é que o cliente precisa? Ele precisa evitar um problema ou sanar um problema. Então cabe a nós usarmos tudo aquilo que a gente já aprendeu, porque comandos elétricos é isso, André. É conhecer os componentes, saber como eles funcionam e juntando essas peças a gente consegue resolver qualquer problema. Porque tudo é lógica, né? Certo. Não muda, não é nada além do que isso aí. É basicamente isso aí. Tá, então vamos pegar até mesmo esse exemplo que você falou da automação para reservatório. Sim. Né? O Brenner estava com um cliente que toda vez que a caixa d'água enchia, a água saía pelo ladrão, ele via que estava lá pingando água fora, né? Tinha o desperdício de água, ele ia lá e desligava a bomba, disjuntor, o que fosse, né? Sim. Provavelmente deve ser disjuntor, porque não tinha automação nenhuma, vai ter alguma coisa. Sim. Agora, digamos que teve um problema na boia que usamos lá, no momento da manutenção, né? Eu teria que ter uma opção de a coisa, o reservatório não esvaziar, eu teria que ter a opção de funcionar a bomba manualmente também, vamos dizer assim. E aí, como que a gente resolve isso? Basicamente hoje, quando acontece uma situação dessa, André, o cliente, por não conhecer, né, como a gente já falou, ele vai precisar acionar um eletricista. E até esse eletricista chegar, até ele testar o quadro, saber onde está o problema, esse reservatório pode secar. Então, é muito importante, como você falou, o cliente ter também na porta do painel uma opção onde ele possa girar para um modo manual, bypassando a boia e não falta água, né? Ele tenta manter ali o reservatório cheio até a chegada do eletricista, do técnico ali, então. Tá. Vamos então fazer um desafio com os meninos, vamos criar um diagrama disso, dessa mesma situação, porque eles já sabem a questão do reservatório. Isso. Vamos colocar ele também na opção manual? Como ele já sabe a situação do reservatório, já conhece o que foi, como eu expliquei no início, ele já tem as peças. Agora vamos só juntar e montar um novo diagrama atendendo essa situação. Perfeito. Deixo com ele, Fábio. Vamos para a aula. Vamos. Bom, pessoal, conforme nós falamos, vamos então resolver a situação do nosso cliente, tendo em vista que, conforme nós comentamos, o nosso cliente tem então aí uma partida direta, alimentando uma bomba, né? Está simbolizando aqui esse blocozinho que eu coloquei, está simbolizando uma bomba. Então ele tem um conjunto de partida direta, disjuntor geral, contator, logo abaixo o relé e o símbolozinho aqui, beleza? Isso aí vocês já viram tudo, já estão por dentro. Temos a derivação aqui que alimenta os 3 disjuntores monofásicos que alimentam o relé falta de fase. Saindo do relé falta de fase, passamos aqui, ó, o L3 alimenta o 11, do 14 vamos fazer uma série aqui com o contato auxiliar do relé térmico. Em seguida vamos para uma chave seletora de 2 posições, né? Aquela liga desliga. Então o nosso cliente não tem a opção manual, né? Quando sai da chave seletora, observe que já vem para a boia, né? Aquela boiazinha elétrica de nível.
e saindo da boia, aciona então o contator da bomba, a bobina do contator da bomba, beleza? Então, nesse formato aqui, o cliente ele não dispõe de uma opção caso essa boia seja danificada no reservatório. Então, justamente foi isso que nós idealizamos, de criar uma solução opcional aqui para o nosso cliente acionar a bomba, independente da boia, no momento em que ela der problema, né? Aí ele seleciona uma outra opção, que é uma opção manual, e coloca a bomba para funcionar, enquanto ele contacta aí um profissional, um eletricista. Para resolver esse problema, eu copiei novamente esse mesmo desenho aqui, e nele nós vamos mexer, né? Vamos trabalhar com esse desenho aqui. É o mesmo, observem que é o mesmo desenho, o mesmo diagrama. Porém, para resolver esse problema do nosso cliente, nós vamos precisar pensar um pouco fora da caixa. Olha só, se eu tenho uma chave liga-desliga de 2 posições, então eu não consigo disponibilizar essa função manual para o nosso cliente. E como que eu resolveria isso aí? Simples, beleza? Nós vamos substituir essa chave de 2 posições, que é só liga-desliga, por uma chave de 3 posições, beleza? Vou fazer aqui para vocês verem, acompanha aí. Vocês vão ver que é bem simples mesmo, eu vou estar apagando ela aqui. Está apagando a chave de 2 posições. Apaguei. Observe que o circuito ficou o mesmo, eu retirei apenas a chave. Eu vou acrescentar uma chave de 3 posições. Está aqui a simbologia dela, nós simbolizamos aqui com este símbolo, né? Esse bloco. Eu vou trazer essa chave para cá. Lembrando que esse diagrama vai ficar disponível aí para vocês. Foi o que eu fiz aqui. Tirei a chave que era só 2 posições, liga e desliga, coloquei uma de 3. Naquela chavezinha que você tem 3 opções, né? 3 opções. E tem 2 blocos de contato NA na traseira dela. Nós vamos pegar isso aqui, que já está pronto. Eu deixei aqui para facilitar a nossa vida. Aqui. Ok? Deixa eu arrumar aqui, colocar para o centro. Ok. Olha só. Retirando a chave de 2 posições e colocando a de 3 posições, agora eu tenho a opção automática. Se eu girar a chave para o lado esquerdo, eu tenho a opção automática. No meio 0, no lado direito manual. Então, fechando a chave para o lado automático, eu fecho aqui, passo pela boia, continuo o mesmo sistema que eu tinha antes. Porém, a boia dando problema, eu giro essa mesma chave agora para o lado direito, que fecho esse contato, e esse contato aqui, eu saí desse bloco do NA, vim após a boia e fui direto para o A1 do contator, deixando então uma opção manual, ok? Bypassando a boia aqui, evitando que o cliente fique sem água, né? No momento que ele gira a chave para o lado manual, ele bypassa a boia e liga a bomba e aciona então aí um profissional. Beleza? Então tá aqui os 2 diagramas, vocês podem estar observando. Veja como é simples a alteração, basta a gente pensar um pouco, né? Retira a chave de 2 posições, coloca uma de 3 e daí resolvemos o problema do nosso cliente. Beleza? Então fica essa dica aí. Esse diagrama, como eu falei, vai estar disponível e você pode aí então estar verificando melhor, até criando outras possibilidades, beleza? Valeu, vamos lá. Bom, pessoal, então vocês viram aí que o Elifab deu um show de aula, questão de montar o próprio diagrama, e fica essa dica para vocês aí. Eu estava conversando com o Elifab, era uma dúvida que eu tinha também em muitos quesitos, né, da aula, questão de numerologia. Eu sempre tive uma certa dificuldade na leitura e interpretação de diagramas de comandos, e eu consegui entender bastante acompanhando essa aula aí, e também o principal, pensar fora da caixa.
a gente tem que pensar fora da caixa. Uma coisa que eu gosto de falar lá na empresa, falei com ele Fábio aqui também, a gente sempre procura focar, apaixonar pelos problemas dos nossos clientes e não pela solução que a gente tem, tá? Então, assim, encarem os problemas como uma solução. Arrume uma solução para o seu cliente e não mais um problema para ele, tá bom? Espero que essa aula tenha ficado na sua memória, tenha guardado aí bastante, porque nas próximas aulas, né, basicamente nos próximos módulos aí, vamos pôr mais a mão na massa, Sim. né? Cara, esse cara tem um acabamento impecável no painel de comando, tá? Vocês estão vendo aqui as montagens práticas, não é só para aula não. Vocês vão ver o acabamento impecável e as várias dicas, né, Fábio? Sim. A gente pode listar muita dica aí, né? Isso vai fazer um diferencial, né, pessoal? Porque eu costumo dizer o seguinte, que foram os desafios que me amadureceram profissionalmente. Entendeu, André? Desafios como esse que a gente acabou de ensinar aos alunos, isso aí era rotineiro na minha vida como profissional. E até então, assim, isso me ajudou muito a desenvolver a mente, a usar comandos elétricos. Porque quando a gente começa a aprender comandos elétricos, como eu expliquei, numerologia, símbolos, tal, quando a gente começa a juntar tudo isso, a gente tem uma ferramenta na mão. Então basta praticar, basta usar, saber usá-la, na verdade. Então, e resolver problema é a nossa missão, né? Como profissional, atendendo os autônomos ou até mesmo na indústria, né? Top demais. Bom, nos vemos então nas próximas aulas. Eu vou estar aqui mais off, mas o Fábio vai tocar e vai comandar daqui para baixo o nosso embaixador. Valeu!